O milionário pediu o divórcio, certo de sua decisão. Mas um segredo chocante da ex-esposa fez seu coração despedaçar. Agora que lhe daria tudo para voltar atrás, mas será tarde demais. A verdade explode e muda tudo. Você não vai acreditar no final. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O vento gelado entrava pelas frestas da janela do amplo escritório no último andar, mas Eduardo Mendonça mal notava. Seus olhos estavam fixos na tela do computador, analisando os últimos relatórios da empresa que construíra do zero. A EMTech havia se tornado uma das maiores empresas de tecnologia do país, e cada centavo conquistado carregava sua marca registrada: frieza e precisão. O relógio de grife em seu pulso marcava 22h43. Mais um dia que terminaria tarde, como todos os outros. A diferença é que hoje era seu aniversário de casamento. 6 anos ao lado de Ana. Ou melhor, teoricamente ao lado dela, já que nos últimos anos mal se viam. Um bip suave em seu celular o fez desviar momentaneamente a atenção. Era uma mensagem dela. Guardei seu jantar, não esqueci da data. Feliz aniversário de casamento. Ele olhou a mensagem por alguns segundos antes de voltar ao trabalho. Não respondeu. Em sua mente, não havia necessidade. Ana entenderia, como sempre. Entendia tudo. Era uma das qualidades que o fizera escolhê-la. Discreta, compreensiva, nunca exigia atenção ou fazia cobranças. A esposa perfeita para um homem em sua posição. Eduardo continuou trabalhando por mais algumas horas. Quando finalmente chegou, em casa passava da meia-noite. O apartamento de cobertura estava silencioso e escuro, exceto pela luz suave que vinha da cozinha. Sobre o balcão, um prato coberto com papel alumínio e um bilhete com a caligrafia delicada de Ana. Aqueça por 3 minutos. Ele pegou o prato sem ler o bilhete e jogou tudo no lixo. Não estava com fome. Subiu diretamente para o quarto, fazendo o mínimo de barulho possível. Ana dormia de costas para a porta, sua respiração suave quase imperceptível. Eduardo entrou no banheiro da suíte e encarou seu reflexo no espelho. Aos 38 anos, cada traço de seu rosto refletia o sucesso que conquistara. O maxilar firme, os olhos verdes penetrantes, os cabelos grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar de maturidade. Tudo nele era calculado para transmitir poder e controle. Enquanto se preparava para dormir, seus pensamentos já estavam na reunião importante da manhã seguinte. Mais uma empresa que seria incorporada ao seu império. Mais um passo em direção ao topo. Deitou-se ao lado de Ana sem fazer barulho. Ela não se moveu. Nos últimos meses era assim que suas noites terminavam. Em silêncio, cada um em seu lado da cama king size, como estranhos dividindo o mesmo espaço. Eduardo não percebia, mas algo havia mudado em Ana. Os sorrisos que antes iluminavam seu rosto haviam desaparecido gradualmente. A mulher vibrante que conhecera anos atrás, quando ela trabalhava como professora de literatura em uma escola pública, agora era apenas uma sombra silenciosa vagando pelos corredores da cobertura luxuosa. Na manhã seguinte, Eduardo saiu cedo, como sempre. Nem notou que Ana estava acordada, observando-o partir através da janela do quarto. Seus olhos castanhos, antes tão expressivos, agora carregavam uma tristeza profunda que ele jamais percebera. No escritório, sua rotina seguiu, como sempre. Reuniões, telefonemas, decisões que impactavam centenas de vidas. Eduardo conduzia tudo com a precisão de um cirurgião. Para ele, emoções eram distrações desnecessárias no mundo dos negócios. Foi durante o almoço com investidores que seu assistente o interrompeu com uma mensagem urgente. Sua esposa esteve aqui mais cedo. Deixou alguns documentos para você assinar. Eduardo franziu o senho, irritado com a interrupção. Ana nunca ia ao escritório. Era mais um motivo pelo qual a escolhera. Ela respeitava os limites entre sua vida pessoal e profissional. Quando finalmente abriu o envelope, horas depois, seu mundo parou. Eram papéis de divórcio. Tudo já estava preenchido, só faltava sua assinatura. Junto havia uma carta curta, escrita à mão. Eduardo, não preciso explicar os motivos.
Você nunca teve tempo para ouvi-los mesmo. Só peço que assine. Não quero nada além da minha liberdade. Ana. Eduardo encarou os papéis por longos minutos, seu rosto uma máscara de incredulidade. A frieza habitual deu lugar a algo que ele não sentia há anos. Surpresa. Verdadeira e genuína surpresa. Pegou o telefone e tentou ligar para Ana. Caiu direto na caixa postal. Mandou mensagem. Nenhuma resposta. Ligou para o porteiro do prédio. A senhora Ana saiu hoje de manhã com algumas malas, senhor. Pediu para avisar que não voltaria. A irritação começou a crescer em seu peito. Como ela ousava fazer isso? Sair assim, sem aviso, sem discussão. Ele era Eduardo Mendonça, CEO da IMTech, um dos homens mais poderosos do país. Ninguém o deixava daquele jeito. Cancele meus compromissos, ordenou a secretária enquanto pegava as chaves do carro. Em 20 minutos estava em casa. O apartamento, sempre impecável graças a Ana, agora tinha um ar diferente, vazio. Foi direto para o closet dela. As gavetas estavam pela metade. Algumas roupas ainda penduradas, como se ela tivesse levado apenas o essencial. Na penteadeira, o perfume que ele lhe dera no último aniversário permanecia intocado. Ela nunca o usara. No banheiro, sua escova de dentes não estava mais lá. Na cozinha, a xícara que ela usava todas as manhãs também havia desaparecido. Pequenos detalhes que ele nunca notara antes, mas que agora gritavam ausência. Sentou-se no sofá da sala, os papéis do divórcio ainda em suas mãos. Algo não fazia sentido. Ana sempre fora tão compreensiva, tão paciente. Por que agora? Por que dessa forma? Pegou o celular novamente e ligou para Marina, a única amiga de Ana que ele conhecia. Ela não está comigo, Eduardo, Marina respondeu, seu tom frio. E mesmo que estivesse, não diria. Respeite a decisão dela. Que decisão? Ela nem me deu chance de conversar. Um riso amargo soou do outro lado da linha. Conversar? Desde quando você conversa com Ana? Desde quando você sequer a escuta? Eduardo sentiu o rosto esquentar. Não é da sua conta como conduz o meu casamento. Não, não é. E agora não é mais um casamento, é? Finalmente ela criou coragem. A ligação foi encerrada antes que ele pudesse responder. Eduardo passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Nada disso fazia sentido. Ana era perfeita. Nunca reclamava, nunca exigia, nunca... Foi então que algo estalou em sua mente. Ela nunca fazia nada disso, porque ele nunca permitira. Desde o início, moldara o relacionamento às suas necessidades. Ana deixara o emprego que amava, porque ele achava que a esposa de um CEO não deveria trabalhar. Parara de frequentar os eventos literários que tanto gostava, porque ele considerava uma perda de tempo. Aos poucos, ela foi se tornando o que ele queria, uma sombra silenciosa, uma presença discreta que não interferia em sua vida. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era seu advogado. Os papéis estão todos em ordem, Eduardo. Ela não está pedindo nada além do que trouxe para o casamento. Quer fazer a separação da forma mais rápida e discreta possível. Não vou assinar. Olha, como seu amigo, sugiro que assine. Ela tem todo o direito de pedir o divórcio e... Eu disse que não vou assinar. Eduardo bateu o punho na mesa. Encontre-a. Use seus contatos. Faça o que for preciso. Preciso falar com ela. Mas Ana havia sumido. Como fumaça em... Um dia de vento não deixara rastros. As semanas foram passando e Eduardo se pegava cada vez mais pensando nela. Nos pequenos gestos que antes ignorava. No café que ela deixava pronto todas as manhãs, mesmo sabendo que ele raramente tomava. Nos bilhetes delicados que ela colocava em sua pasta. O apartamento, antes um símbolo de seu sucesso, agora parecia frio e sem vida. As refeições que ela fazia questão de preparar, mesmo quando ele não aparecia, foram substituídas por delivery. O silêncio que antes ele considerava paz, agora era ensurdecedor. Um mês após sua partida, Eduardo estava em seu escritório quando sua secretária entrou, hesitante. Senhor, chegou isso para o senhor. É da senhora Ana. Era um envelope. Simples branco. Dentro apenas os papéis do divórcio.
Sua cópia estava assinada. Eduardo pegou a caneta, pronto para assinar também, mas algo o impediu. No canto da página, quase imperceptível, havia uma pequena mancha. Uma lágrima, talvez. Foi então que ele percebeu. Pela primeira vez em 6 anos, Ana havia chorado por ele. E ele sequer estava lá para ver. As semanas se transformaram em meses. Eduardo mergulhou ainda mais no trabalho, como se as longas horas no escritório pudessem preencher o vazio que agora sentia. A EMTech continuava crescendo, mas algo havia mudado. As vitórias não tinham mais o mesmo sabor. Nas reuniões, pegava-se, distraído, seus pensamentos voltando constantemente para Ana. Pequenas coisas o faziam lembrar dela. O aroma de café fresco na copa, semelhante ao que ela preparava todas as manhãs. Uma mulher na rua carregando um livro de poesias, como Ana costumava fazer. O som da chuva batendo na janela do escritório, lembrando as noites em que ela esperava por ele. Em casa, a situação era ainda pior. O apartamento, antes um símbolo de seu sucesso, agora parecia um museu de memórias que ele nunca valorizou. O jardim vertical que Ana cultivava com tanto carinho na varanda começava a murchar. As plantas, assim como ela, precisavam de atenção diária, algo que Eduardo nunca entendeu. Numa tarde particularmente difícil, ele encontrou um caderno antigo dela esquecido na estante. Dentro, havia anotações de anos atrás, do tempo em que ela ainda dava aulas. A letra delicada descrevia com entusiasmo os projetos que desenvolvera com seus alunos, as apresentações de poesia, os concursos literários. Hoje Maria, aquela aluna tão tímida, finalmente teve coragem de recitar um poema na frente da turma. Seus olhos brilhavam. É por momentos assim que escolhi ser professora. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ana abandonara tudo isso por ele. Na época, ele a convencera de que o lugar dela era em casa, que a esposa de um executivo do seu nível não precisava trabalhar. Agora, lendo aquelas páginas, percebia quanto aquilo significava para ela. Continuou folheando o caderno. As anotações iam ficando mais esparsas com o passar dos anos, até cessarem completamente. A última entrada era de 3 anos atrás. Às vezes me pergunto se ele notaria se eu simplesmente desaparecesse. Se sumisse um dia, quanto tempo levaria até que sentisse minha falta? Eduardo está tão distante que é como se já estivesse sozinha. A diferença é que agora decidi aceitar isso. A realização o atingiu como um soco. Ana não havia partido, do nada. Ela vinha partindo há anos, em silêncio, enquanto ele estava ocupado demais para perceber. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou na varanda, observando a cidade iluminada abaixo. Quantas noites Ana passara ali, sozinha, esperando por ele. Quantas vezes ela tentara alcançá-lo e ele simplesmente não estava presente. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era um número desconhecido. Eduardo. A voz do outro lado o fez congelar. Era Marina, a amiga de Ana. Preciso falar com você. Você sabe onde ela está? A pergunta saiu antes que pudesse se conter. Não é sobre isso. A voz de Marina estava tensa. É sobre algo que aconteceu antes dela partir. Algo que você precisa saber. Eduardo sentiu o coração acelerar. O quê? Não posso falar por telefone. Me encontre amanhã às 10 horas, no café perto da antiga escola onde ela dava aulas. Venha sozinho. A ligação foi encerrada antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Eduardo passou o resto da noite em claro, sua mente uma tempestade de possibilidades. O que Marina sabia? Por que decidira contar agora? Na manhã seguinte, chegou ao café meia hora antes do combinado. O lugar era simples, acolhedor, típico do bairro onde Ana costumava trabalhar. Tão diferente dos restaurantes sofisticados que ele frequentava. Marina chegou pontualmente. Parecia nervosa, o que não combinava com sua personalidade normalmente. Forte e decidida. Antes de começar, ela disse, sentando-se: "Preciso que entenda uma coisa. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo porque prometi a Ana que se algo acontecesse, você saberia." Eduardo sentiu o sangue gelar. "Do que você está falando?"
Marina respirou fundo, como se reunisse coragem. Então, tirou um envelope da bolsa e colocou sobre a mesa. 3 meses antes de partir, Ana descobriu algo. Algo que mudaria tudo. Ela tentou te contar várias vezes, mas você estava sempre ocupado, sempre em reunião, sempre ao telefone. Eduardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um papel que ele reconheceu imediatamente. Era um exame médico. Eduardo encarava o exame, suas mãos tremendo cada vez mais. As palavras pareciam dançar diante de seus olhos, mas algumas se destacavam com clareza assustadora. Células anormais, estágio inicial, necessidade de tratamento imediato. Câncer? A palavra saiu como um sussurro estrangulado. Marina assentiu, seus olhos se enchendo de lágrimas. No início era tratável, o médico estava otimista, mas Ana... Mas Ana o quê? Eduardo praticamente gritou, assustando outros clientes do café. Ana precisava de apoio, Eduardo. Precisava de alguém ao lado dela nas consultas, nos exames. Precisava de um marido. Marina o encarava com uma mistura de raiva e pena. Ela tentou te contar tantas vezes. Chegou a marcar jantares. Tentou te esperar acordada. Mas você sempre tinha algo mais importante para fazer. As memórias começaram a voltar como flashes dolorosos. Hannah pedindo para conversarem, dizendo que era importante. Ele sempre respondendo que estava ocupado, que podia esperar. O jantar especial que ela preparou há 3 meses, do qual ele nem apareceu porque surgiu uma reunião de última hora. Por que ela não insistiu? Por que não me obrigou a ouvir? Marina riu sem humor. Você realmente não conhece sua esposa, não é? Ana nunca foi de impor nada, nunca foi de exigir, e depois de anos sendo ignorada, acho que ela simplesmente desistiu. Eduardo sentia como se o mundo estivesse girando. Onde ela está agora? Em qual hospital? Preciso... Ela não está em hospital nenhum, Marina interrompeu. Ana decidiu não fazer o tratamento. O quê? Eduardo sentiu o ar faltar. Como assim não fazer o tratamento? Ela não pode... Ela pode sim, Marina cortou sua voz dura. É a escolha dela. Depois de tanto tempo vivendo a vida que você queria, ela decidiu viver o que resta da dela do jeito que ela quer. Eduardo levantou-se abruptamente, derrubando a xícara de café. Preciso encontrá-la. Ela não pode fazer isso. Eu tenho dinheiro. Posso levá-la aos melhores médicos, aos melhores hospitais. Ela não quer seu dinheiro, Eduardo, nunca quis. Marina também se levantou. Ana está em paz com sua decisão. Ela só queria que você soubesse caso... Sua voz falhou. Caso o quê? Eduardo segurou o braço de Marina com força. Quanto tempo? Marina se desvencilhou. Os médicos deram alguns meses, mas isso foi há 3 meses. Eduardo cambaleou como se tivesse levado um soco. 3 meses. O mesmo tempo desde que ela partira. O mesmo tempo em que ele estava ocupado demais, sentindo raiva, orgulho ferido, sem entender por que ela havia ido embora daquela forma. Por favor, sua voz era quase uma súplica. Preciso vê-la, preciso tentar. Ela não quer ser encontrada. Eduardo, você não entende? Ana passou 6 anos tentando ser vista por você. Agora ela quer desaparecer. Marina pegou sua bolsa e caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Ela está na casa de praia da família dela, em Ubatuba. Vai passar seus últimos dias no lugar onde foi mais feliz. Então, olhando-o com tristeza, completou. Um lugar onde você nunca quis ir com ela. Eduardo ficou parado no café por horas, o exame amassado em suas mãos. Memórias torturantes passando por sua mente. A vez que Ana o convidou para passar um final de semana na casa de praia e ele disse que tinha trabalho importante. A forma como os olhos dela perderam o brilho quando ele chamou seu amor pela literatura de hobby infantil. Os jantares que ela preparava com carinho e acabavam esfriando na mesa. Agora sentado sozinho naquele café simples, Eduardo Mendonça, o poderoso CEO da IM Tech, chorava como uma criança. Não por seu orgulho ferido, não pela raiva de ter sido deixado. Chorava porque finalmente entendia o que havia feito e porque sabia que talvez fosse tarde demais para consertar.
Naquela noite, pela primeira vez em sua vida, Eduardo deixou tudo para trás. Cancelou reuniões, delegou responsabilidades, ignorou ligações. Colocou algumas roupas em uma mala e pegou a estrada para Ubatuba. A viagem que nunca quis fazer com Ana, agora faria sozinho, carregando o peso de todas as suas escolhas erradas. A estrada para Ubatuba nunca pareceu tão longa. Eduardo dirigia com os olhos fixos no asfalto, suas mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. O céu escurecia gradualmente e uma garoa fina começava a cair. Sua mente estava repleta de lembranças. Ana sempre falava dessa casa de praia com tanto carinho. Era onde passara os verões de sua infância, onde seus pais, já falecidos, haviam construído memórias felizes. Ela o convidara tantas vezes para conhecer o lugar, para passar um final de semana longe da cidade, longe do trabalho. É um lugar mágico, ela costumava dizer, seus olhos brilhando. O mar fica tão próximo que você pode ouvir as ondas do quarto. E tem uma varanda perfeita para ler, observando o pôr do sol. Eduardo sempre encontrava uma desculpa. Uma reunião importante, um contrato urgente, uma viagem de negócios. Agora, cada desculpa pesava em sua consciência como chumbo. Já passava da meia-noite, quando finalmente chegou à cidade. A casa não foi difícil de encontrar. Era a única na rua com uma luz acesa na varanda. Eduardo estacionou do outro lado da rua, seu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Através da janela iluminada, podia ver uma silhueta sentada em uma cadeira de balanço. Ana. Mesmo à distância, mesmo depois de 3 meses, reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. Ela estava mais magra, seus cabelos antes longos agora cortados bem curtos. Em seu colo, um livro aberto. Eduardo desceu do carro, suas pernas tremendo. A garoa tinha se transformado em chuva, mas ele mal notava. Atravessou a rua lentamente, como se cada passo pudesse quebrar aquele momento frágil. Subiu os degraus da varanda, o som da madeira rangendo sob seus pés. Ana não se moveu, continuou com os olhos fixos no livro. Eu sabia que Marina acabaria contando. Ela disse suavemente, ainda sem olhar para ele. Sua voz estava diferente, mais rouca, mais cansada. Só não esperava que fosse tão rápido. Eduardo ficou parado, gotas de chuva escorrendo por seu rosto, misturando-se com lágrimas que ele nem percebera que estava derramando. Por que não me contou? Foi tudo o que conseguiu dizer. Ana finalmente levantou os olhos do livro. Mesmo na luz fraca da varanda, Eduardo podia ver como ela estava pálida, como suas bochechas antes rosadas estavam fundas. Eu tentei, ela respondeu simplesmente. Muitas vezes. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva e das ondas ao longe. Podemos procurar outros médicos, ele começou, sua voz tremendo. Tenho contatos, posso levar você para os Estados Unidos, para a Europa? Eduardo, Ana o interrompeu suavemente. Sente-se. Ele obedeceu, ocupando a cadeira vazia ao lado dela. Por alguns minutos, ficaram apenas ali, ouvindo a chuva, o mar, o vento nas árvores. Você se lembra do nosso primeiro encontro? Ana perguntou de repente. Eduardo fechou os olhos. Claro que lembrava. Era uma tarde de outono, ele havia ido fazer uma palestra na escola onde ela dava aulas. Falou sobre empreendedorismo para os alunos do ensino médio. Ana estava na plateia, fazendo anotações. No final, ela levantou a mão e fez uma pergunta que o pegou de surpresa. Mas o que adianta todo esse sucesso se no fim do dia você está sozinho? Na época, ele riu da pergunta. Deu uma resposta pronta, ensaiada, sobre como sucesso e realização pessoal eram mais importantes que relacionamentos. Mas algo naquela professora de literatura, com seus olhos questionadores e seu jeito direto, o intrigou. Você mudou minha vida naquele dia. Ana continuou, sua voz quase um sussurro. Eu era tão feliz dando aulas, compartilhando meu amor pela literatura com meus alunos. Mas você me fez querer mais, me fez acreditar que poderia ser parte de algo maior. Eduardo sentiu seu coração apertar.
e eu destruí tudo isso. Não. Ela balançou a cabeça levemente. Eu permiti que acontecesse. Fui deixando minhas paixões de lado, uma a uma. O ensino, a literatura, até mesmo aquele grupo de teatro amador que eu tanto amava. Fui me moldando ao que achava que você queria que eu fosse. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. Eduardo instintivamente estendeu a mão para ajudá-la, mas ela ergueu a sua, pedindo espaço. Quando descobri sobre o câncer, continuou depois de um momento, foi como um despertar. Percebi que havia passado os últimos anos esperando. Esperando você chegar para o jantar. Esperando você ter tempo para uma conversa. Esperando você notar que eu estava desaparecendo. A chuva começou a diminuir, transformando-se em uma garoa fina novamente. O cheiro de maresia se intensificou, trazendo com ele uma nostalgia que Eduardo nunca havia sentido antes. Quando foi a última vez que você realmente me viu, Eduardo? Ana perguntou, sua voz suave, mas firme. Não apenas olhou na minha direção, mas realmente me viu? Eduardo abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Percebeu com horror que não conseguia se lembrar. Nos últimos anos, Ana havia se tornado parte da decoração de sua vida perfeita, como os quadros caros nas paredes de seu escritório. Ele começou, mas ela o interrompeu gentilmente. Não precisa responder. Já sei a resposta. Ela fechou o livro em seu colo, seus dedos acariciando a capa gasta. Sabe o que é mais irônico? Quando descobri sobre a doença, meu primeiro pensamento não foi sobre morrer. Foi sobre como você reagiria quando soubesse que sua esposa perfeita não era mais perfeita. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Eduardo. Não fale assim, por favor. Podemos procurar tratamento, ainda há tempo. Não, Eduardo, ela disse com uma firmeza que ele nunca ouvira antes em sua voz. Essa é minha escolha. Pela primeira vez em muitos anos, estou escolhendo como viver e como partir. Ela se levantou com dificuldade, recusando a ajuda que ele ofereceu. Caminhou até a beirada da varanda, apoiando-se no parapeito. Vê aquela figueira ali? Ela apontou para uma árvore enorme no quintal. Meu pai a plantou quando eu nasci. Todo verão eu subia nela para ler. Mamãe ficava nervosa, dizia que eu ia cair, mas papai sempre dizia que alguns riscos valem a pena correr. Ela se virou para Eduardo, e pela primeira vez ele viu não apenas o cansaço em seu rosto, mas também uma serenidade que o assustou. Passei 6 anos da minha vida evitando riscos, Eduardo, tentando ser a esposa perfeita, tentando não te decepcionar, tentando não fazer barulho. Agora que sei que meu tempo é curto, não quero mais viver assim. Ana, por favor. Ele se levantou dando um passo em sua direção. Me deixa tentar consertar as coisas. Me deixa cuidar de você. Ela sorriu, um sorriso triste que partiu o coração dele. Você não entende, não é? Não quero ser cuidada. Não quero passar meus últimos dias em hospitais fazendo tratamentos que só vão prolongar o inevitável. Quero passar esse tempo, sendo eu mesma, fazendo o que amo. Como para provar seu ponto, ela pegou o livro que estava lendo. Era um volume antigo de poesias de Carlos Drummond de Andrade, as páginas amareladas pelo tempo. Lembra quando te dei esse livro? No nosso primeiro ano de casados? Eduardo assentiu. Ela havia escrito uma dedicatória na primeira página, algo sobre amor e tempo. Ele nunca chegou a ler. Você colocou na estante do escritório e nunca mais tocou nele. Como tantas outras, coisas que tentei compartilhar com você. Ela abraçou o livro contra o peito. Agora ele está aqui comigo, onde sempre deveria ter estado. A chuva havia parado completamente agora. No horizonte, os primeiros raios de sol começavam a aparecer. Você deveria ir, Ana disse suavemente. Deve ter reuniões importantes. Hoje. Não vou deixar você sozinha. Não estou sozinha, ela respondeu. Tenho meus livros, tenho o mar, tenho minhas memórias. E, mais importante, tenho paz. Eduardo sentiu como se cada palavra fosse uma agulha em seu coração. Por favor, ele sussurrou, sua voz quebrando. Me dá uma chance de fazer diferente. Ana caminhou até ele, e pela primeira vez desde que chegara, tocou seu rosto. Seus dedos estavam frios. Você não percebe? Não é sobre você desta vez.
Não é sobre segundas chances ou redenção. É sobre mim, sobre minhas escolhas, sobre meu tempo restante. Ela se afastou, voltando para sua cadeira de balanço. Vá para casa, Eduardo. Volte para sua vida, para suas reuniões, para seu império. Eu ficarei bem aqui com meus livros e o mar. Eduardo ficou parado, sentindo como se seu mundo estivesse desmoronando. Pela primeira vez em sua vida, todo o seu dinheiro, todo o seu poder, todas suas conexões não podiam comprar o que ele mais queria. Tempo. Tempo para consertar seus erros. Tempo para realmente conhecer a mulher que amava. Tempo para aprender a ver o que sempre esteve diante de seus olhos. Eduardo não voltou para São Paulo naquela manhã, nem na manhã seguinte. Alugou um quarto na pousada mais próxima e, pela primeira vez em sua vida adulta, ignorou completamente suas responsabilidades profissionais. Todos os dias, ele caminhava até a casa de Ana. Às vezes ela permitia que ele ficasse na varanda com ela. Outras vezes pedia que ele fosse embora. Ele respeitava, mas sempre voltava no dia seguinte. Em uma dessas manhãs, encontrou Ana mais pálida que o normal, respirando com dificuldade. Você precisa de um médico, ele insistiu, vendo como ela se apoiava na cadeira para se manter em pé. Não, ela respondeu com firmeza, embora sua voz estivesse fraca. Já te disse que não quero hospitais. Então, pelo menos, me deixa ficar. Me deixa ajudar. Ana o observou por um longo momento antes de responder. Por quê? Por que agora? Eduardo! A pergunta o pegou de surpresa. Porque me importo com você, porque... Não, ela o interrompeu. A verdadeira razão. Porque agora você quer passar tempo comigo? É remorso? Culpa? Ou é porque finalmente encontrou algo que seu dinheiro não pode comprar? Eduardo sentiu, como se tivesse levado um tapa. Abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram em sua garganta. Ana estava certa, como sempre. Sabe o que é mais triste? Ela continuou, sua voz suave, mas carregada de emoção. Eu teria dado tudo para ter essa atenção antes, para ter você sentado aqui comigo, realmente presente, não apenas fisicamente, mas agora. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. Agora é tarde demais. Não diga isso, ele implorou. É a verdade, Eduardo, e você precisa aceitar, assim como eu aceitei. Naquela tarde, pela primeira vez, Ana permitiu que ele entrasse na casa. O interior era simples, mas acolhedor, com paredes repletas de fotografias antigas e prateleiras cheias de livros. Em uma mesinha, Eduardo viu algo que fez seu coração parar. Um porta-retratos com uma foto deles, do dia do casamento. Na foto, eles sorriam, jovens e apaixonados. Ana usava um vestido simples, mas elegante, seus olhos brilhando de felicidade. Eduardo tinha um sorriso genuíno no rosto, algo que ele não via em si mesmo há anos. Éramos tão diferentes, Ana comentou, notando seu olhar fixo na fotografia. Eu era melhor, ele respondeu, sua voz embargada. Não, ela corrigiu gentilmente. Você era mais verdadeiro. Em algum momento, deixou o sucesso e o poder definirem quem você é. Eduardo pegou o porta-retratos, seus dedos traçando o contorno do rosto dela na foto. Quando foi que perdemos isso? Quando foi que eu deixei de ver o que era realmente importante? Ana sentou-se no sofá gasto, fechando os olhos por um momento. Foi gradual, como uma vela que vai se apagando lentamente. Primeiro foram os jantares, que você começou a perder. Depois os finais de semana que viraram dias de trabalho. As conversas que ficaram cada vez mais curtas, mais superficiais. Ela abriu os olhos, encontrando os dele. Até que um dia, percebi que estava falando sozinha, que podia passar dias inteiros sem que você realmente me ouvisse, me visse. Eduardo sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. E mesmo assim você ficou. Por quê? Porque eu acreditava. Ela respondeu simplesmente. Acreditava que um dia você voltaria a ser aquele homem da foto. Aquele que me olhava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. O silêncio que seguiu foi pesado, carregado de arrependimentos e palavras não ditas. Sabe o que é engraçado? Ana continuou.
sua voz agora apenas um sussurro. Passei tanto tempo esperando que você voltasse a me ver, e agora que finalmente consegui sua atenção, não sei mais se quero. Eduardo sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu sei que não mereço uma segunda chance. Sei que destruí tudo que tínhamos. Mas, por favor, me deixa pelo menos estar aqui. Não como seu marido, não como alguém que quer se redimir, mas como uma pessoa que finalmente entendeu o que perdeu. Ana o observou por um longo momento, seus olhos cansados, mas ainda penetrantes. Você sempre foi bom com palavras, Eduardo. Sempre soube exatamente o que dizer para conseguir o que queria. Ela se levantou, com dificuldade, caminhando até a janela. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. Mas desta vez, ela continuou, preciso mais que palavras. Preciso que você entenda que não estou aqui para sua redenção. Não sou um capítulo da sua história de arrependimento e superação. Os dias foram passando e Eduardo começou a notar mudanças sutis em Ana. Ela ficava cada vez mais cansada, suas pausas para recuperar o fôlego mais frequentes. Mas seus olhos, mesmo cercados por olheiras profundas, mantinham um brilho diferente, não de felicidade, mas de uma certeza tranquila. Uma manhã ele chegou e a encontrou sentada na varanda, mais pálida que o normal, com um caderno antigo no colo. Encontrei isso ontem à noite, ela disse quando ele se aproximou. É meu, diário dos primeiros meses depois que nos conhecemos. Eduardo sentou-se na cadeira ao lado, seu coração apertado ao ver como as mãos dela tremiam ao segurar o caderno. Quer que eu leia para você? Ela perguntou, surpreendendo-o. Ele apenas assentiu, incapaz de formar palavras. 20 de março. Ela começou, sua voz fraca, mas clara. Hoje ele veio à escola fazer uma palestra. Falou sobre sucesso, sobre conquistar o mundo. Mas seus olhos contavam uma história diferente. Havia solidão lá, mesmo que ele não percebesse. Eduardo fechou os olhos, lembrando daquele dia, como ela estava certa, sempre esteve. 15 de abril, ela continuou. Nosso primeiro encontro oficial. Ele me levou a um restaurante caríssimo, claramente querendo impressionar. Mas o melhor momento foi depois, quando caminhamos pela praça e ele finalmente relaxou, deixou a máscara do empresário bem-sucedido cair um pouco. Ela virou algumas páginas, tossindo levemente antes de continuar. 12 de junho. Hoje ele me pediu em casamento. Não foi como nos filmes. Não houve anel de diamante ou jantar à luz de velas. Estávamos no meu apartamento minúsculo, corrigindo provas dos meus alunos. Ele olhou para mim e simplesmente disse que queria passar a vida comigo. Foi perfeito. Eduardo não conseguiu conter um soluço. Lembrava-se daquele momento com clareza dolorosa. Como ela estava linda, sentada no chão entre pilhas de papéis, os cabelos presos displicentemente, manchas de caneta vermelha nos dedos. O que aconteceu conosco, Ana? Ele perguntou, sua voz quebrada. Ela fechou o diário suavemente. A vida aconteceu, Eduardo. Você escolheu um caminho e eu escolhi seguir você, mesmo sabendo que estava me perdendo no processo. Naquele momento, uma rajada forte de vento balançou as árvores do quintal. Ana estremeceu e Eduardo instintivamente tirou seu paletó para cobri-la. Não, ela recusou gentilmente. Gosto de sentir o vento. Me faz lembrar que ainda estou viva. Ela olhou para o mar ao longe, seu rosto suavizando. Sabe o que mais sinto falta de ser professora? O momento em que um aluno finalmente entendia algo que estava tentando ensinar. Aquele brilho nos olhos, aquela alegria da descoberta. Você era uma excelente professora, Eduardo disse suavemente. Como você sabe? Ela perguntou sem rancor. Você nunca me viu dando aulas, nunca quis saber como era meu dia na escola. Na verdade, você ficou feliz quando sugeri parar de trabalhar. Eduardo sentiu o peso da verdade em suas palavras. Eu era um idiota. Não, ela corrigiu. Você era exatamente o que sempre quis ser. Bem-sucedido, poderoso, respeitado. Só não percebeu o preço que estava pagando. O preço que me fez pagar. Ela começou a tossir novamente, desta vez com mais força. Eduardo se levantou, alarmado, mas ela fez um gesto para que ele se mantivesse onde estava. Estou bem.
ela disse quando conseguiu recuperar o fôlego, só cansada. Ana, por favor, ele implorou. Vamos procurar ajuda, não precisa ser hospital, podemos trazer médicos aqui. Não, ela respondeu com firmeza. Já te disse que fiz minha escolha, e pela primeira vez em muito tempo preciso que você respeite uma decisão minha. Eduardo sentou-se novamente, derrotado. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som das ondas e do vento nas árvores. Você se lembra, Ana começou depois de um tempo, daquela vez que te pedi para irmos ver o pôr do sol na praia? Era nosso aniversário de casamento. Eduardo sentiu seu coração apertar. Claro que lembrava. Tinha uma reunião importante naquele dia, algo sobre uma fusão milionária. Você disse que não podia, que o trabalho era a prioridade. Ela continuou. Sabe o que fiz? Vim sozinha até aqui. Sentei nesta mesma varanda e assisti ao sol se pôr. Foi quando percebi que estava realmente sozinha no nosso casamento. Ela olhou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Agora entendo que aquele momento foi um presente. Foi quando comecei a aceitar que às vezes o amor não é suficiente. Às vezes, precisamos amar a nós mesmos primeiro. A saúde de Ana piorava visivelmente a cada dia. Suas mãos tremiam mais, sua respiração ficava mais difícil e os períodos de descanso entre as conversas se tornavam mais longos. Ainda assim, ela se recusava a deixar a casa de praia. Em uma tarde particularmente difícil, Eduardo chegou e encontrou Marina na varanda, ao invés de Ana. Ela está descansando, Marina informou antes que ele pudesse perguntar. Passou mal durante a noite. Eduardo sentiu seu coração apertar. Por que não me avisou? Porque ela não quis. Marina respondeu simplesmente. Ainda é escolha dela, Eduardo. Ele se sentou, passando as mãos pelo rosto cansado. Nas últimas semanas, tinha praticamente se mudado para a pousada local. Sua empresa estava sendo gerida à distância, algo impensável há alguns meses. Como ela está realmente? Ele perguntou, sua voz baixa. Marina hesitou antes de responder. Os médicos disseram que seria assim, dias bons e ruins até. Ela não completou a frase. Até não haver mais dias, Eduardo completou, sentindo um nó na garganta. Marina assentiu, seus olhos marejados. Mas ela está em paz, Eduardo. É mais do que posso dizer da época em que vivia com você. As palavras atingiram Eduardo como um soco. Antes que pudesse responder, ouviram a voz fraca de Ana chamando do quarto. Ela quer ver você, Marina disse, levantando-se. Mas seja breve. Ela precisa descansar. Eduardo entrou no quarto hesitante. Era a primeira vez que via o espaço onde Ana passava suas noites. Era simples, mas acolhedor. Uma cama antiga de madeira, cortinas leves que balançavam com a brisa do mar e prateleiras repletas de livros. Ana estava deitada, parecendo ainda menor e mais frágil contra os travesseiros brancos. Mas seus olhos, quando encontraram os dele, mantinham aquela força característica. Desculpe não estar na varanda hoje, ela disse com um pequeno sorriso. Não se desculpe, ele respondeu, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Como está? Se sentindo? Cansada, ela admitiu, mas queria te mostrar algo. Com mãos trêmulas, ela apontou para uma caixa na mesa de cabeceira. Eduardo a pegou, reconhecendo imediatamente o que era. A caixa onde ela guardava suas cartas e lembranças mais importantes. Abra, ela pediu suavemente. Dentro havia fotografias, cartas antigas, bilhetes. No topo, um envelope que ele nunca tinha visto antes, endereçado a ele com a letra delicada de Ana. Escrevi isso na noite em que descobri sobre a doença, ela explicou, mas nunca tive coragem de entregar. Eduardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Quer que eu leia agora? Ana balançou a cabeça levemente. Não, guarde para quando eu não estiver mais aqui. Ana, por favor. Eduardo, ela o interrompeu gentilmente. Precisamos ser realistas, meu tempo está acabando. Ele segurou a mão dela, sentindo como estava fria. Não fale assim. É a verdade, ela insistiu. E precisamos dela agora mais do que nunca. Ana fez uma pausa, respirando com dificuldade antes de continuar. Sabe o que aprendi nesses últimos meses?
que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Eduardo sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu sinto muito por tudo. Eu sei, ela respondeu suavemente. Mas não é por isso que estou te mostrando isso. Quero que você entenda algo. Ela apertou a mão dele fracamente. Quando descobri que estava doente, fiquei com raiva. Não da doença, mas de mim mesma. Por ter desperdiçado tanto tempo tentando ser alguém que não era. Por ter deixado meus sonhos de lado. Por ter esperado que você mudasse, quando na verdade eu é que precisava mudar. Eduardo ouvia em silêncio, cada palavra dela pesando em seu coração. Mas agora, ela continuou, percebo que cada escolha que fiz me trouxe até aqui. Que aqui nesta casa, com o mar e meus livros, finalmente encontrei paz. Ela soltou a mão dele e apontou para a janela, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu de rosa e laranja. Vê aquele pôr do sol? É o mesmo que vi sozinha no nosso aniversário de casamento. Na época chorei de tristeza. Hoje choro de gratidão, porque aprendi que a verdadeira felicidade não está em ter alguém ao nosso lado, mas em estarmos em paz com nós mesmos. Eduardo sentiu como se cada palavra dela fosse uma pequena lâmina em seu coração, porque finalmente entendia. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder, todo o seu sucesso, nada disso importava diante da sabedoria simples que Ana sempre possuiu. Os dias que se seguiram foram uma mistura de momentos preciosos e dolorosos. Ana alternava entre períodos de lucidez, quando conversava e até sorria, e momentos de extremo cansaço, quando mal conseguia manter os olhos abertos. Eduardo permanecia ao seu lado agora, não mais tentando convencê-la a buscar tratamento, mas simplesmente estando presente. Pela primeira vez em sua vida, aprendeu a escutar, realmente escutar. Numa tarde particularmente boa, Ana pediu para ir até a praia. Eduardo hesitou, preocupado com o seu estado, mas ela insistiu. Por favor, ela pediu, quero sentir a areia nos pés mais uma vez. Com a ajuda de Marina, eles a levaram até a beira do mar. O sol estava ameno e uma brisa suave soprava. Ana fechou os olhos ao sentir a água tocando seus pés. Um pequeno sorriso em seus lábios. Perfeito, ela murmurou. Eduardo a observava, sentindo seu coração apertar. Mesmo doente, mesmo fraca, havia uma beleza serena nela, que ele nunca tinha realmente apreciado antes. Lembra da primeira vez que te falei sobre este lugar? Ela perguntou, ainda de olhos fechados. Lembro, ele respondeu. Foi logo depois que nos casamos. Você disse que era perda de tempo vir para uma praia deserta quando podíamos passar férias em resorts de luxo. Eduardo baixou a cabeça envergonhado. Eu era um idiota. Não, ela corrigiu suavemente. Você apenas tinha valores diferentes. O problema é que eu deixei meus valores se perderem para tentar me encaixar nos seus. Ela abriu os olhos, olhando para o horizonte. Mas agora entendo que alguns lugares carregam mais do que apenas beleza. Carregam memórias, sentimentos, partes de quem somos. Marina, que estava alguns passos atrás, se aproximou com preocupação, ao notar que Ana parecia mais pálida. Acho melhor voltarmos, sugeriu gentilmente. Ana assentiu, mas antes de se virarem, ela segurou a mão de Eduardo. Obrigada, disse simplesmente. Pelo quê? Por estar aqui agora. Por finalmente ver este lugar através dos meus olhos. De volta à casa, Ana estava exausta. Eduardo e Marina a ajudaram a se deitar e ela adormeceu quase imediatamente. Eduardo permaneceu ao lado da cama, observando sua respiração irregular. Ela está piorando, não está? Perguntou a Marina em voz baixa. Marina, que arrumava alguns medicamentos na mesa de cabeceira, apenas assentiu. Quanto tempo? Dias, talvez. Marina respondeu, sua voz embargada. O médico veio ontem quando você tinha ido à pousada. Ele disse... Ela fez uma pausa, enxugando uma lágrima. Ele disse que é questão de muito pouco tempo agora. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Mesmo sabendo que este momento chegaria, mesmo tendo se preparado para isso, a realidade era devastadora. Ela não quer que você sofra, sabe?
Marina continuou após um momento. Por isso insiste tanto em aproveitar cada momento, em mostrar a você a beleza das coisas simples. Como ela consegue? Eduardo perguntou, sua voz um sussurro. Como consegue pensar nos outros mesmo agora? Marina sorriu tristemente. Porque esta é Ana, sempre foi, mesmo quando você estava ocupado demais para notar. Ana se mexeu na cama, murmurando algo em seu sono. Eduardo ajeitou o cobertor sobre ela com cuidado. Sabe o que ela me disse ontem? Marina comentou, observando o gesto dele. Que está feliz por você estar aqui no final. Não pelo que poderia ter sido, mas pelo que é agora. Eduardo sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não mereço ela. Não é sobre merecer, Marina respondeu suavemente. É sobre aprender. E você está aprendendo mesmo que tarde. Naquela noite, Eduardo não voltou para a pousada. Ficou sentado ao lado da cama de Ana, observando cada respiração, cada movimento. Em algum momento, pegou um dos livros da prateleira, um volume de poesias que ela tanto amava. Começou a ler em voz baixa, as palavras fluindo suavemente no quarto silencioso. Não sabia se ela podia ouvi-lo em seu sono, mas continuou lendo página após página, como se as palavras pudessem de alguma forma manter a morte afastada por mais um momento. Lá fora, o mar continuava seu eterno movimento, as ondas quebrando, na praia em um ritmo constante. A lua cheia iluminava o quarto através da janela aberta e a brisa trazia o cheiro de maresia que Ana tanto amava. Era uma noite perfeita, uma noite de despedidas. A madrugada avançava lentamente. Eduardo continuava, sua vigília silenciosa ao lado de Ana, intercalando a leitura de poesias com momentos de contemplação. Observava cada detalhe de seu rosto, como se quisesse gravar na memória cada traço, cada expressão. Por volta das 3 da manhã, Ana abriu os olhos. Seu olhar estava mais claro do que nos últimos dias, como se uma energia renovada tivesse tomado conta dela. Você ficou, ela disse suavemente. Claro que fiquei. Está lendo Drummond para mim? Eduardo assentiu, mostrando o livro em suas mãos. Leia mais um pouco, ela pediu. Ele retomou a leitura, sua voz suave preenchendo o quarto. Ana fechou os olhos, um pequeno sorriso em seus lábios. Sabe? Ela interrompeu após alguns versos. Passei tanto tempo esperando que você se interessasse pela poesia que eu amava. E agora, no fim, você está aqui lendo para mim. Eduardo sentiu sua garganta apertar. Ana, eu... Não. Ela o interrompeu gentilmente. Não é uma crítica. É apenas uma observação. A vida tem dessas ironias. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade antes de continuar. Há algo que preciso te contar. Eduardo fechou o livro, prestando total atenção. Lembra quando você me pediu em casamento, no meu apartamento pequeno, entre pilhas de provas? Ele assentiu, lembrando daquele momento com clareza dolorosa. Naquela noite, depois que você foi embora, escrevi uma carta para mim mesma, uma espécie de promessa. Ela apontou para a caixa de memórias na mesa de cabeceira. Está ali, junto com a carta que escrevi para você. Com mãos trêmulas, Eduardo abriu a caixa e encontrou um envelope amarelado pelo tempo. Ana fez um gesto para que ele abrisse. A letra dela, mais firme e jovem, preenchia a página. Hoje o Eduardo me pediu em casamento. Estou tão feliz que mal consigo respirar. Mas também estou com medo. Medo de me perder neste amor, de esquecer quem sou. Então faço esta promessa a mim mesma. Nunca deixarei de ser eu. Nunca abandonarei meus sonhos, minhas paixões, minha essência. Porque se o fizer, não serei digna nem do amor dele, nem do meu próprio amor. Eduardo sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Você quebrou sua promessa. Sim, ela respondeu suavemente. E essa foi minha maior traição. Não a você, mas a mim mesma. Ela estendeu a mão e ele a segurou, sentindo como estava fria. Mas sabe o que descobri? Que nunca é tarde para se reencontrar, mesmo que seja no fim. Eduardo beijou sua mão delicadamente. Você é a pessoa mais forte que já conheci. Ana sorriu fracamente. Não, apenas aprendi a aceitar a verdade. Todas as verdades, as bonitas
e as dolorosas. Ela fechou os olhos por um momento, como se juntasse forças. Quando os abriu novamente, havia uma intensidade diferente em seu olhar. Eduardo, preciso que você me prometa algo. Qualquer coisa. Prometa que não vai transformar minha morte em mais uma razão para se fechar para o mundo. Prometa que vai tentar ver a beleza nas coisas simples, como estou te ensinando agora. Ele sentiu seu coração apertar. Ana, prometa. Ela insistiu, sua voz fraca, mas determinada. Prometa que não vai usar a culpa e o arrependimento como desculpa para continuar sendo quem você se tornou. Use como motivação para ser quem você realmente é. Eduardo segurou sua mão com mais força, como se isso pudesse impedi-la de partir. Eu prometo. Ana sorriu, satisfeita. Agora continue lendo. Quero ouvir mais Drummond. Ele retomou a leitura, sua voz tremendo levemente. Ana fechou os olhos novamente, aquele pequeno sorriso ainda em seus lábios. Por horas Eduardo leu poesia após poesia. Quando o sol começou a nascer, pintando o quarto com tons dourados, ele percebeu que a respiração dela havia mudado. Ana! Chamou suavemente. Ela abriu os olhos com esforço. O sol está nascendo? Sim. Me ajude. Quero ver da varanda. Com cuidado infinito, Eduardo a pegou no colo. Ela estava tão leve, tão frágil. Carregou-a até a varanda, onde a primeira luz do dia tocava o mar, transformando as ondas em ouro líquido. Perfeito, ela sussurrou. Exatamente como me lembrava. Marina encontrou os dois na varanda quando chegou, pouco depois do amanhecer. Eduardo segurava Ana nos braços, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ana estava imóvel, um sorriso sereno em seus lábios, como se tivesse apenas adormecido enquanto observava o nascer do sol. Os dias que se seguiram passaram como um borrão. Eduardo se movimentava como um autômato, cuidando dos arranjos necessários, sempre com Marina ao seu lado. Ana havia deixado instruções claras. Queria ser cremada e suas cinzas espalhadas na praia que tanto amava. Na manhã da cerimônia de despedida, Eduardo encontrou coragem para abrir a carta que Ana havia escrito para ele na noite em que descobriu sobre a doença. Com mãos trêmulas, começou a ler. Querido Eduardo, se você está lendo isso, significa que finalmente chegou a hora de nos despedirmos. Não se culpe por não ter percebido antes. Eu também demorei para perceber muitas coisas. Passei as últimas horas pensando em como resumir 6 anos de casamento em uma carta. Como explicar que, apesar de tudo, não me arrependo, porque cada momento, cada escolha, cada dor me trouxe até aqui, me fez ser quem sou. Você vai querer se culpar, vai querer voltar no tempo e fazer diferente. Não faça isso. O passado é o que é e tem seu próprio valor. O que importa é o que fazemos com ele. Lembra quando nos conhecemos? Você deu aquela palestra na escola sobre sucesso e realização. Eu perguntei o que adiantava todo esse sucesso se no fim do dia você estava sozinho. Você riu da minha pergunta, mas algo em seus olhos me disse que ela tinha tocado uma verdade profunda. Acho que passamos nosso casamento inteiro dançando ao redor dessa verdade. Você tentando provar que sucesso era suficiente. Eu tentando provar que amor podia ser mais forte. No final, acho que estávamos os dois errados. E os dois certos? Porque veja bem, o sucesso não é vazio. Ele só se torna vazio quando é a única coisa que temos. E o amor não é tudo. Ele só é verdadeiro quando nos permite ser quem realmente somos. Demorei para entender isso. Demorei para perceber que ao tentar ser a esposa perfeita para você, deixei de ser eu mesma. Que ao tentar preencher seu silêncio, perdi minha própria voz. Mas agora, com o tempo contado, vejo tudo com clareza. E quero que você também veja. Você não é um homem mau, Eduardo. Nunca foi. É apenas um homem que se perdeu no caminho, que confundiu sucesso com felicidade, poder com realização. Sei que quando você ler esta carta vai querer mudar. Vai prometer ser diferente, fazer diferente. Mas não faça isso por mim, ou por culpa, ou por arrependimento. Faça por você. Porque a verdadeira lição que aprendi nestes últimos meses não é sobre morte.
É sobre vida, sobre como cada momento é precioso demais para ser vivido pela metade, sobre como o verdadeiro sucesso não está no que conquistamos, mas em quem nos tornamos. E você, meu amor, ainda tem tanto para se tornar. Então este é meu último pedido: viva, não apenas exista, não apenas conquiste, não apenas acumule. Viva de verdade. Veja o pôr do sol às vezes, mesmo que não tenha tempo. Leia um livro de poesia mesmo que não entenda tudo. Permita-se sentir mesmo que doa. Porque no final, quando olharmos para trás, não são os contratos fechados ou os milhões acumulados que importam. São os momentos de verdade, de conexão, de amor genuíno. Eu tive esses momentos. Não tantos quanto gostaria, é verdade, mas os que tive foram reais, foram verdadeiros, e por eles sou grata. Agora é sua vez de descobrir seus próprios momentos, de encontrar sua própria verdade. E quando você sentir saudade, porque vai sentir, eu sei, não procure por mim nas suas memórias de culpa. Me procure no nascer do sol, nas páginas de um livro de poesia, no som das ondas quebrando na praia. Porque é lá que vou estar. É lá que sempre estive. Com amor, Ana. A cerimônia de despedida foi exatamente como Ana teria desejado. Simples, íntima, à beira do mar que ela tanto amava. Apenas Marina, Eduardo e alguns poucos amigos próximos se reuniram na praia ao entardecer. Enquanto as cinzas de Ana eram espalhadas sobre as ondas douradas pelo pôr do sol, Eduardo segurava firme em suas mãos o livro de poesias que ela tanto amava. As palavras da carta ainda ecoavam em sua mente, cada frase gravada em seu coração, como se tivesse sido entalhada a ferro. Depois que todos partiram, Eduardo permaneceu na praia, sentado na areia, observando o horizonte onde o último raio de sol se despedia. Foi então que notou algo diferente no livro de poesias, um pequeno papel marcando uma página específica. Era um bilhete escrito com a letra trêmula de Ana, provavelmente em seus últimos dias. Este poema sempre me fez pensar em você, em nós, em tudo que poderia ter sido e em tudo que ainda pode ser. O poema marcado era As 100 Razões do Amor, de Carlos Drummond de Andrade. Eduardo começou a ler, sua voz embargada se misturando ao som das ondas. Eu te amo porque te amo. Não precisas ser amante, e nem sempre sabes sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça, e com amor não se paga. As lágrimas começaram a cair manchando o papel, mas ele continuou lendo, cada palavra parecendo carregar um novo significado, uma nova compreensão. Nos dias que se seguiram, Eduardo não voltou para São Paulo. Não conseguia. A casa de praia, que antes parecia tão simples e sem graça aos seus olhos, agora guardava a essência de Ana em cada canto. Ele começou a desenvolver uma rotina diferente. Acordava cedo para ver o nascer do sol, exatamente como ela fazia. Sentava-se na varanda com um livro de poesias, tentando entender o que ela via naquelas palavras. À noite, escrevia longos textos em um caderno, memórias, arrependimentos, promessas. Marina o visitava ocasionalmente, trazendo comida e verificando se ele estava bem. Numa dessas visitas, encontrou-o organizando os livros de Ana. O que vai fazer com eles? Perguntou. Eduardo olhou para as estantes repletas, um pequeno sorriso nos lábios. Vou doá-los para a escola onde ela dava aulas. Vou criar uma biblioteca com o nome dela. Marina o observou com surpresa. Isso é exatamente o que ela gostaria. Eu sei, ele respondeu suavemente, porque finalmente entendo o que ela sempre tentou me mostrar, que às vezes os gestos mais significativos são os mais simples. Ele pegou um dos livros passando os dedos pela capa gasta. Sabe o que mais encontrei entre as coisas dela? Cadernos e mais cadernos com anotações sobre seus alunos. Cada progresso, cada dificuldade, cada pequena vitória, ela registrava tudo. Ana sempre foi assim, Marina comentou. Prestava atenção nos detalhes que ninguém mais notava. Sim, Eduardo suspirou, e eu estava ocupado demais para notar isso, nela. Ele caminhou até a varanda, o livro ainda em suas mãos. O sol começava a se pôr,
pintando o céu com as mesmas cores que Ana tanto admirava. Marina, ele chamou sem se virar. Acho que descobri algo. O quê? O verdadeiro significado de sucesso. Ele fez uma pausa, observando uma gaivota planar sobre as ondas. Não é sobre quanto dinheiro você tem ou quantas empresas você comanda. É sobre o impacto que você tem na vida das pessoas. Marina se aproximou, ficando ao lado dele. Ana sabia disso. Sim, ela sempre soube. E agora... Ele respirou fundo. Agora eu também sei. Eduardo abriu o livro que segurava, revelando uma fotografia antiga escondida entre as páginas. Era dele e Ana, no dia em que se conheceram na escola. Ela sorria abertamente para a câmera, enquanto ele mantinha sua pose séria de empresário. Olhe para mim nessa foto, ele disse, todo arrogante, achando que tinha todas as respostas. E ela simplesmente sorria, sabendo que as verdadeiras respostas estavam nos lugares mais simples. Um ano se passou desde a partida de Ana. A casa de praia que Eduardo não teve coragem de vender agora abrigava muito mais que memórias. A varanda onde ela passava suas manhãs tinha se transformado em um pequeno espaço de leitura aberto para crianças da comunidade local. A biblioteca que ele criou na antiga escola de Ana estava sempre cheia. Não era grandiosa ou luxuosa, mas tinha alma. As estantes de madeira simples abrigavam não apenas os livros dela, mas centenas de outros, cuidadosamente selecionados para inspirar novos amores pela literatura. Em uma manhã de sábado, Eduardo estava sentado na varanda da casa como fazia todos os fins de semana agora, quando Marina chegou trazendo uma surpresa. Encontrei isso ontem, organizando algumas coisas antigas, ela disse, entregando-lhe um envelope amarelado. Dentro havia uma foto que ele nunca tinha visto. Ana em sua sala de aula, rodeada por alunos todos segurando livros de poesia. A foto havia sido tirada poucos meses antes deles se conhecerem. Olhe como ela estava feliz, Marina comentou, sentando-se ao lado dele. Eduardo estudou a imagem com atenção. O sorriso de Ana era radiante. Seus olhos brilhavam com uma alegria pura que ele raramente viu durante seu casamento. Eu tirei tanto dela, ele murmurou. Não pense assim, Marina respondeu gentilmente. Ana não gostaria que você vivesse na culpa. Ela queria que você aprendesse, crescesse, mudasse. E você está fazendo isso. Era verdade. O Eduardo de um ano atrás não reconheceria o homem que se tornara. Sua empresa ainda existia. Ainda era bem-sucedida, mas agora era administrada de forma diferente. Ele havia criado programas de incentivo à educação, bolsas de estudo, projetos sociais. 3 vezes por semana, ia pessoalmente à biblioteca da escola dar aulas de empreendedorismo para os alunos, mas não como antes, falando apenas de sucesso financeiro. Agora suas aulas incluíam discussões sobre ética, responsabilidade social, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Sabe o que é engraçado? Ele comentou, ainda olhando para a foto. Agora entendo por que ela amava tanto ensinar. Não é sobre passar conhecimento, é sobre transformar vidas. Marina sorriu. Ana estaria orgulhosa. Você acha? Tenho certeza. Eduardo levantou-se, caminhando até a beirada da varanda. O mar estava calmo naquela manhã, as ondas quebrando suavemente na praia. Às vezes, ele disse baixinho, quando estou aqui sozinho, sinto como se ela ainda estivesse presente, não de um jeito triste ou doloroso, mas reconfortante. Ela está, Marina respondeu, em cada livro que essas crianças leem, em cada vida que você está ajudando a transformar, em cada pôr do sol que você para admirar. Ana está em tudo isso. Eduardo fechou os olhos, deixando a brisa do mar acariciar seu rosto. Em seu bolso carregava sempre o último bilhete que encontrou entre os pertences dela, escrito com sua letra já fraca. O amor verdadeiro não é sobre possuir ou controlar. É sobre libertar. É sobre permitir que o outro seja quem realmente é, enquanto nos tornamos nossa melhor versão. Às vezes, precisamos perder tudo para entender isso. Mas quando entendemos, nada mais é como antes. Naquela tarde,
Como fazia todos os dias agora, Eduardo pegou um dos livros de poesia de Ana e sentou-se na varanda para ler. Um grupo de crianças brincava na praia, suas risadas carregadas pela brisa marinha. O sol começava sua descida no Mindosimoda horizonte, pintando o céu com as cores que Ana tanto amava. E pela primeira vez desde sua partida, Eduardo não sentiu tristeza ao pensar nela. Sentiu gratidão. Gratidão pelo amor que ela lhe dedicou, mesmo quando ele não merecia. Gratidão pelas lições que ela lhe ensinou, mesmo depois de partir. Gratidão pela pessoa que ela o ajudou a se tornar, mesmo sem estar presente para ver. Porque no final, Ana estava certa. O verdadeiro sucesso não está nas conquistas materiais, mas nas vidas que tocamos, nas mudanças que provocamos, no amor que deixamos como legado. E enquanto o sol se punha no horizonte, Eduardo sorriu, sabendo que finalmente havia encontrado seu próprio caminho. Um caminho que, ironicamente, sempre esteve ali esperando que ele tivesse a coragem de segui-lo. 2 anos após a partida de Ana, Eduardo estava organizando uma celebração especial na biblioteca que levava seu nome. Era o aniversário dela, e ele havia decidido transformar a data em algo significativo. Um festival literário para jovens escritores da região. A biblioteca havia se transformado. Não era mais apenas um espaço com livros, mas um verdadeiro centro cultural. As paredes, antes brancas e sem vida, agora exibiam murais coloridos pintados pelos próprios alunos. Cada pintura representava uma cena de um livro diferente, trazendo a literatura à vida de uma forma que Eduardo sabia que Ana teria adorado. Naquela manhã específica, enquanto supervisionava os últimos preparativos para o festival, uma senhora se aproximou dele. Seu rosto marcado pelo tempo carregava um sorriso gentil. "O senhor deve ser o Eduardo", ela disse. "Sou Aparecida. Fui professora de Ana quando ela ainda estava na faculdade." Eduardo sentiu seu coração acelerar. Em 2 anos era a primeira vez que encontrava alguém que conhecera Ana antes dele. "Por favor, me conte sobre ela", ele pediu, indicando um banco próximo. Aparecida sentou-se, ajeitando sua bolsa no colo. "Ana era única", começou. "Desde o primeiro dia de aula, percebi que ela tinha algo especial. Não era apenas amor pela literatura, era uma capacidade de ver beleza onde ninguém mais via." Eduardo fechou os olhos por um momento, reconhecendo exatamente o que a professora descrevia. "Lembro de uma vez", Aparecida continuou, "quando pedi que os alunos analisassem um poema particularmente difícil. Todos focaram na técnica, na métrica, nas rimas. Mas Ana, ela viu a história por trás das palavras, viu a humanidade ali. Ela sempre teve esse dom", Eduardo comentou suavemente. "Sim, e mais que isso, ela tinha o dom de fazer os outros verem também." Aparecida fez uma pausa, olhando ao redor da biblioteca. "Quando soube o que havia acontecido com ela, fiquei arrasada. Mas vindo aqui hoje, vendo o que você construiu em sua memória, sei que ela estaria orgulhosa." Eduardo sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Sabe, demorei tanto para entender o que ela tentava me mostrar. E quando finalmente entendi." "Nunca é tarde demais para entender", Aparecida o interrompeu gentilmente. "O importante é o que fazemos com esse entendimento." Ela abriu sua bolsa e tirou um caderno antigo. "Encontrei isso semana passada, organizando meus arquivos. É o caderno dela do primeiro ano da faculdade. Achei que você gostaria de ter." Com mãos trêmulas, Eduardo pegou o caderno. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas a letra de Ana estava ali, jovem e cheia de vida, fazendo anotações nas margens, sublinhando frases que a tocavam, desenhando pequenos corações ao lado de versos que amava. "Tem uma coisa específica que quero que você veja", Aparecida disse, folheando o caderno até chegar a uma página específica. "Foi um trabalho que pedi no primeiro semestre. Os alunos deveriam escrever sobre suas expectativas para o futuro." Eduardo começou a ler o texto de Ana, sua visão embaçada pelas lágrimas. "Quando penso no futuro, não sonho com riqueza ou fama. Sonho com momentos de descoberta, quando
Um aluno entende pela primeira vez a beleza de um poema. Momentos de conexão, quando as palavras de um autor de séculos atrás ainda conseguem tocar uma alma jovem. Momentos de amor. Não o amor dos romances, mas o amor real, imperfeito, que cresce e se transforma. Quero ser o tipo de pessoa que ajuda outros a verem a beleza do mundo. Quero ser uma luz que ajuda a iluminar o caminho de quem está perdido na escuridão. Ela conseguiu, Eduardo sussurrou. Ela realmente conseguiu ser tudo isso. Sim, Aparecida concordou. Mesmo que não da forma que imaginava inicialmente. Às vezes, o destino tem planos diferentes dos nossos. Eduardo continuou folheando o caderno, descobrindo mais e mais sobre a jovem que Ana foi, sobre seus sonhos, suas esperanças, suas inseguranças. Era como conhecê-la novamente, de uma forma totalmente nova. Em uma página, encontrou um trecho sublinhado de um poema de Cecília Meirelles, A vida só é possível reinventada. Ao lado, Ana havia escrito, sempre há tempo para recomeçar, para reinventar, para renascer. Foi então que Eduardo percebeu algo. Ana não havia apenas mudado sua vida. Ela havia lhe dado um novo propósito, mesmo depois de partir. Cada criança que encontrava o amor pela leitura naquela biblioteca, cada jovem que descobria sua voz através da escrita, cada vida tocada pelo projeto que ele criara em sua memória, tudo isso era Ana continuando a fazer o que sempre quis, iluminar o caminho dos outros. O festival literário foi um sucesso. Dezenas de jovens escritores tiveram a oportunidade de compartilhar suas histórias, seus poemas, seus sonhos. Eduardo observava tudo com um sorriso sereno, segurando o caderno de Ana junto ao peito. No final do dia, quando todos já haviam ido embora, ele sentou-se na varanda da biblioteca, o mesmo lugar onde costumava encontrar Ana lendo durante seus primeiros anos de casamento. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com cores que ela teria adorado descrever. Abriu o caderno mais uma vez, encontrando uma última anotação que não havia notado antes. Era uma citação simples, escrita com a letra jovem e esperançosa, de Ana. O amor não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. 5 anos se passaram desde a partida de Ana. A pequena biblioteca havia se transformado em um centro cultural vibrante, atraindo pessoas de toda a região. Eduardo havia se mudado definitivamente para a casa de praia, transformando o antigo império empresarial em uma fundação dedicada à educação e cultura. Numa manhã de outono, enquanto organizava alguns documentos em seu escritório improvisado, na varanda, Eduardo recebeu uma visita inesperada. Era uma jovem, não mais que 20 anos, carregando um livro gasto nas mãos. Senhor Eduardo, ela perguntou timidamente. Meu nome é Sofia, eu fui aluna da Ana. Eduardo levantou-se imediatamente, convidando-a para sentar. Sofia parecia nervosa, apertando o livro contra o peito. Eu era muito pequena quando ela dava aulas, continuou, mas ela mudou minha vida. Foi ela quem me apresentou a poesia, quem me fez acreditar que eu podia ser escritora. Ela estendeu o livro para Eduardo. Era uma coletânea de poemas, recém-publicada. O nome de Sofia estava na capa. Este é meu primeiro livro, ela disse com orgulho, e queria que você tivesse a primeira cópia, porque sem a Ana, sem esta biblioteca que você criou para ela, eu nunca teria chegado até aqui. Eduardo pegou o livro com cuidado, abrindo na primeira página. A dedicatória o fez parar de respirar por um momento. Para Ana, que me ensinou que as palavras têm poder de transformar vidas. E para Eduardo, que transformou a dor em algo bonito, mostrando que o amor verdadeiro transcende o tempo e a morte. Você se lembra muito dela? Eduardo perguntou suavemente. Sofia sorriu, seus olhos brilhando com memórias. Lembro do seu sorriso, da forma como ela lia poesia, não apenas com a voz, mas com a alma. Lembro que ela sempre dizia que cada pessoa tem uma história para contar, só precisa encontrar coragem para contá-la. Ela fez uma pausa, tirando algo da bolsa, um papel amarelado pelo tempo. Encontrei isso entre meus cadernos antigos. É um bilhete que ela escreveu para mim no meu último dia de aula.
Eduardo pegou o papel com mãos trêmulas. A letra de Ana, ainda firme naquela época, dizia: Sofia, nunca deixe ninguém dizer que seus sonhos são grandes demais. O mundo precisa de sonhadores, de poetas, de pessoas que não têm medo de sentir. Seja uma delas. Ela estava certa sobre você, Eduardo comentou, devolvendo o bilhete. Sofia enxugou uma lágrima. Sabe o que é mais incrível? Ela estava certa sobre tudo. Sobre como as palavras podem curar, sobre como o amor pode transformar, sobre como a vida sempre nos dá uma chance de recomeçar. Eduardo olhou para o horizonte, onde o mar encontrava o céu. Sim, ela sempre soube dessas coisas. Eu só demorei muito para aprender. Mas você aprendeu, Sofia disse suavemente. E olhe o que criou com esse aprendizado. Era verdade. A biblioteca agora oferecia oficinas de escrita criativa, clubes de leitura, programas de incentivo a jovens autores. Havia um espaço dedicado, especialmente à poesia, onde as paredes eram cobertas com versos escritos pelos próprios frequentadores. Às vezes, Eduardo confessou, quando estou aqui sozinho à noite, leio os poemas que ela amava em voz alta. É como se de alguma forma ela pudesse ouvir. Ela ouve, Sofia respondeu com convicção, através de cada pessoa que encontra conforto nos livros que ela amava, através de cada jovem que descobre sua voz criativa, através de cada vida que é transformada neste lugar. Ana vive em tudo isso. Naquela noite, depois que Sofia partiu, Eduardo sentou-se na varanda com o livro dela nas mãos. Começou a ler os poemas, reconhecendo em cada verso um pouco da influência de Ana, um pouco daquele amor pela vida que ela tanto tentou lhe ensinar. O último poema do livro era intitulado Lições de Amor. Eduardo leu com o coração apertado. Aprendi que o amor não morre, apenas se transforma, como água que vira nuvem, como dor que vira arte, como saudade que vira força. Aprendi que não há tempo perdido, apenas lições guardadas, em cada lágrima não chorada, em cada palavra não dita, em cada momento desperdiçado. Aprendi que às vezes é preciso partir, para que outros possam crescer, como a semente que se desfaz para que a flor possa nascer, como o sol que se põe, para que as estrelas possam brilhar, e aprendi, finalmente, que o amor verdadeiro não é sobre possuir ou controlar, é sobre libertar, é sobre transformar, é sobre renascer. Eduardo fechou o livro, sentindo uma paz que há muito não sentia. Ana estava certa, sempre esteve. O amor verdadeiro não morre, apenas se transforma. E ali naquela biblioteca, nos sorrisos dos jovens que descobriam a literatura, nas palavras que transformavam vidas, no legado que continuava crescendo, seu amor por ela havia se transformado em algo maior do que ele jamais imaginou ser possível. Sol começava a se pôr, pintando o céu com as cores que Ana tanto amava. E pela primeira vez em 5 anos, Eduardo não sentiu tristeza ao pensar nela. Sentiu apenas gratidão. Gratidão pelo amor que compartilharam, pelas lições que ela lhe ensinou, pela pessoa que ela o ajudou a se tornar. Porque no final, Ana havia conseguido exatamente o que sempre quis: ser uma luz que ajuda a iluminar o caminho de quem está perdido na escuridão. E através dele, através da biblioteca, através de cada vida tocada por seu legado, essa luz continuava brilhando, mais forte do que nunca.